Pintar, maravilhosa, com Lafayette tinta. Sua vida luz é pintar. Renovar a casa com as cores da alegria. Atendimentos com Lafayette tinta. Pintar, com Lafayette tinta. Pintar, com Lafayette tinta. Sua vida volte a tinta. Você 413 101,1 MHz Paraíso FM. A rádio feita pra você. De Olho na Cidade traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro, 11/11 de 2019. Estamos iniciando nossa participação aqui no programa De Olho na Cidade, do nosso grande comunicador Assis Nascimento, ao lado do seu fiel escudeiro Ricardo Gomes. Nossa participação faz uma conexão com o programa A Hora da Notícia, produzido na Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza, neste momento sob o comando de Newton Mourão, que vinha junto com Vicente Alencar e o Adson na mesa de som. Um grande abraço e um bom dia para todos os amigos, em especial para aqueles que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, fazendo partilhamento do nosso vídeo no Facebook e se inscrevendo no canal do YouTube, como o Rodrigues de Itapipoca, o Paulo Porfírio, o Wagner Viana, a Marta Bastos, lá em Porto, em Portugal, Antônio José Loyola, Paulo Nobre, Fátima Johnson, aqui no Jordão, a Silvana Saboia, o Wellington Macedo, lá em Brasília, e também em Brasília, o Elesbão Castro. Um abraço para quem já entrou em contato pelo WhatsApp do 9616-1470, como Jesus Alves, o Da Silva, o Alcides Klebeck, o Moacir Pontes e o Michel Mendonça. Só um aviso com carinho aos amigos que querem participar do grupo do WhatsApp, devem mandar mensagem para o WhatsApp 9616-1470. Às vezes mandam para o Messenger e nem sempre é garantido. Eu olho sempre no WhatsApp. Tá? De vez em quando eu vejo que tem lá no Messenger e eu aviso, olha, não dá pelo Messenger fazer a inclusão. Então, tentem, por gentileza, no WhatsApp. Um bom dia para quem está aqui no WhatsApp também, o Gilberto Coutinho. Peço a Deus uma semana muito abençoada para você. E aqui na nossa timeline do Facebook, Michel Mendonça, Fabiana Leite, Fernando Ferreira, Lígia Dark Mendonça, Fátima Rossi, o Afrânio, bom dia, Luciano, jornalista da nossa manhã, o Nilton Mourão, entrando aqui na nossa live também, o Cristiano Jasmin, o Mário Timbó, a Lígia mandando um bom dia de saúde e paz, Paulo Regis Porfírio, Idelberto Gugel, não dá para viver política sem emoções. É verdade, né? É muita emoção na política. E aqui no nosso grupo de ouvinte no WhatsApp, um abraço para o Rodrigues de Itapipoca, dizendo que essa renúncia do Evo Morales, lá na Bolívia, sirva de lição aqui para o Brasil, em especial para o povo brasileiro se levantar e ir às ruas para botar essa esquerda maldita para correr daqui. E o João Lima acrescenta, e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Está citando Romanos 5, 3, 4. Luiz Carlos T. Franco, bom dia, excelente mensagem para iniciar a semana. E a Catarina Soares, um bom dia para você. Águida Araújo, também. Clara Souza, um grande abraço a todos vocês que nos dão energia, força e empatia para a gente fazer esse programa todo dia, acordar de madrugada e estar aqui na manhã com vocês. Quero iniciar o grande assunto do dia, Lula livre, né? Na verdade, isso que é Lula solto, tem dois grandes assuntos aí. O Bolsonaro disse, Lula ele está solto, mas está carregado de culpa. O outro diz, ele não está livre porque ele é culpado. E há muitas incompreensões e muitos comentários aí sobre o que significa essa decisão do STF dizendo que não pode ser preso em segunda instância. E quando vejo gente dizendo milhares poderão ser soltos, sim, é verdade, milhares poderão ser soltos. E isso inclui também grandes bandidos,
não é só crime de colarinho. Eu vejo muita gente equivocada dizendo, olha, não é bem assim, bandido, traficante, essas coisas. Não, sim, tem. Hoje mesmo na Folha de São Paulo tem uma mulher traficante aí soltando bomba, porque ela que estava prestes a ser presa por condenação em segunda instância vai permanecer livre, porque devido à decisão do STF. E assim, muita gente dizendo, mas o STF seguiu a Constituição, essa Constituição é a mesma, um pequeno histórico, desde 88, todo mundo era preso, primeira instância até, segunda instância. Em 2009, quando começou o mensalão, foi em 2007. Então, quando começou a alcançar os ricos e os poderosos, e aqui eu faço uma vênia ao ministro Luiz Barroso, é uma justiça dos ricos e a justiça dos pobres. Essa decisão do STF, dizendo que não pode prender em segunda instância, é uma decisão para proteger os ricos e os poderosos do Brasil. Nunca se preocuparam com isso. Durante 20 anos, nunca houve qualquer preocupação. Nunca ninguém disse que a Constituição estaria sendo ferida, que o STF precisaria fazer uma intervenção para fazer valer o que está dito na Constituição. Nunca, jamais. Aí, 2009, 2007 tem um mensalão e, pela primeira vez na nossa história, os poderosos começam a ser alcançados. Os poderosos que até então inatingíveis começam a ser alcançados pela justiça. Não foi com a Lava Jato. Começou com o mensalão. A partir daí, em 2009, o STF se reúne e diz, olha, não é bem assim. Ao julgar um habeas corpus, resolveram que a prisão não poderia acontecer em segunda instância. Em 2016, por pressão da sociedade, que pegou gosto com essa nova situação, que começou a acreditar que a prisão não seria só para presos pobres, pretos e putas, como se costumava dizer no Brasil, começou a acreditar que os poderosos também poderiam ser alcançados pela justiça, poderiam pagar suas penas e seus erros de trás das grades. Essa pressão popular fez com que o STF revisse a sua orientação de 2009. Veja só, de 20 anos, de 88 a 2009, prevaleceu a prisão. Ninguém era proibido de ser preso, desde a primeira instância até. Em 2009 é que se pontuou. Foi um ponto ali na trajetória. E foi dito, não pode. E aquele processo que foi julgado em 2009 é simbólico. Porque serviu para quê? Aquela pessoa, não uma pessoa aí qualquer, mas estava se imaginando que os poderosos estavam começando a ser alcançados. Aquela pessoa não foi sequer presa, jamais, porque o crime prescreveu. Não houve mais nem julgamento, seus recursos não foram nem vistos, foram nem apreciados. O crime simplesmente prescreveu. Ele foi absolvido por prescrição. Muito bem, aí em 2016, com o advento da Lava Jato, em 2014, né? E em 2016 começa a ter consequência, a pressão da sociedade, aí num julgamento do habeas corpus, o STF voltou, disse, não, vale aquilo que já valia antes, já tinha valido por 20 anos. Durante 20 anos, valia aquilo dali. De 2009 a 2016, 8 anos, né? Começou a nova orientação. Aí, em 2016, durante o ano de 2016, o STF se debruçou 3 vezes sobre o assunto. Teve a primeira vez no habeas corpus, decidiu que poderia ter prisão em segunda instância. No mesmo ano, em mais 2 vezes, também julgando o habeas corpus, o STF referendou a prisão em segunda instância. Em 2018, mais uma vez, quer dizer, 4 vezes, o STF se debruçou. E em 2018 já tinha o Lula. Foi no habeas corpus de Lula que foi referendado a prisão em segunda instância. De lá para cá, a lei não mudou. Não houve mudança de lei. A única mudança que houve de lá para cá foi a prisão de Lula. Então, o que dá a entender que é possível, sim, se associar a essa decisão do STF ao personagem principal, Lula.
que foi solto por seu advogado. Dias Toffoli foi advogado do PT, advogado do Lula. Foi o voto de me enerva. É o voto de me enerva. Não foi um voto de me enerva, é o voto de me enerva. Ah, mas pode dizer que a Constituição também podia ser para lá e para cá, enfim, a Constituição. Mas ninguém reclamava disso nos 20 anos. Porque só os pobres eram presos. Porque só aqueles que não têm direito a recursos pagavam pena. E quem é que se preocupa com o pobre na cadeia, né? Mas quando um riquinho, um poderoso, começa a ir para a cadeia, aí, vamos lá, os garantistas, a OAB, as instituições democráticas vêm para defender o seu direito, o direito a ficar solto, o direito à impunidade, isso sim. Mas, como o Moro disse, a salvação está hoje, a bola está com o Congresso. Há duas PECs, a PEC número 5 no Senado e a PEC 410 na Câmara dos Deputados, que pode mudar isso. Agora, a gente fica assim, puxa, mas a lei já existe. E as interpretações mudam ao sabor dos humores da composição do STF. Então, para aclarar aos meus amigos, ao meu amigo Enio, que até discutindo com ele, né, que a ideia dele foi em cima do Tatal. O Tatal disse, olha, serão soltos milhares. E o Enio disse que não. É sim, milhares. A decisão do STF vai propiciar a prisão de milhares. E certamente outros milhares não serão presos, que estariam na biqueira de ser presos. Milhares. Por que milhares? Imaginava-se mais de uma centena de milhares, mas o STF colocou. Disse, não, serão presos cerca de 5 mil. 4.900, 4.800. Muita gente. Muita gente. 5 mil bandidos serão soltos. É óbvio que essa soltura não será imediata, automática, nem poderia ser. Simplesmente chegar e abrir as portas das prisões. Cada caso vai ser analisado. E não é verdade também que crimes contra a vida não serão soltos. Alguns poderão ser soltos, sim. Embora na prisão preventiva, porque cria até assim uma contradição, né? O Lula foi condenado. Isto é, provas provadas, suficientes para condená-lo. A prisão e as provas foram reforçadas, tanto a sentença do juiz, quanto a verificação das provas na segunda instância. Aí você vê o Eduardo Cunha, que não teve ainda uma condenação em segunda instância, continua preso. Quer dizer, o condenado vai solto, e o que está preventivo é preso. É um negócio esquisito demais. É muito esquisito. Mas é o Brasil, e feito por nós, brasileiros. E nós é que temos que dar uma solução para isso. E a solução hoje se encontra no Congresso. Já tem gente... O Lula chega, por exemplo, a prisão preventiva é para garantir da ordem pública, da ordem econômica, são os pilares principais, né, do processo, né, o que é da ordem processual. É que o cara pode, o bandido, o réu, pode pressionar testemunhas, pode fazer com que provas sejam destruídas. Então, para você preservar o processo, você prende esse cara, enquanto o processo se... E outra, não pode uma prisão preventiva ficar o tempo todo. O Estado brasileiro tem que dar uma resposta. Por isso, dá essa coisa muito contraditória, né? Prende o cara, mas prende o cara durante o processo. Agora, esse processo tem que ser rápido. O cara não pode ficar preso lá indefinidamente também. Não é uma antecipação de pena, né? Que está previsto, que não é. Mas é quando o Estado demora demais a julgar. É uma outra injustiça. A justiça tarda quando falha. Desculpa, falha quando tarda. Então tem que também dar uma resposta rápida a todo esse processo.
Então, sim, é possível que crimes contra a vida, traficantes, estupradores, é possível que fiquem soltos. Porque não está preventivo, não. Ele já pode ter sido julgado em segunda instância. E ainda pode recorrer. Se pode recorrer, ele vai ser solto. É o que diz a decisão do juiz. A não ser que um juiz vá manter, que é uma coisa esquisita demais. O cara é condenado, mas vai ficar na cadeia não pela condenação, mas pela preventiva. É um negócio muito doido. Pois bem, Lula chega, mal sai da prisão, vomitando ódio, falando mal de todos aqueles que o condenaram e dos seus adversários. Condenou Bolsonaro, falou mal do Moro, falou mal da OTAN, da Lava Jato, todo mundo. Só não falou mal do Ciro, né? Porque eles querem se encontrar com o Ciro. E está dizendo que o Brasil deve seguir a Bolívia. Desculpa. Deve seguir o Chile. Estou brincando aqui com a Bolívia, tá? Só para fazer uma analogia. Que o Brasil siga o Chile para derrubar esse governo aí, para fazer frente a esse governo. O que é isso, senão um atentado à ordem pública de um ex-presidiário? O juiz poderia pedir a preventiva de Lula. Porque está num dos requisitos da preventiva é a manutenção da ordem pública. Como é que um presidiário recém-saído da cadeia está tentando aí fazer convulsão social? Que é isso? Olha, se for fazer convulsão social e fazer isso que o Lula defende, você podia defender também como fez na Bolívia. Lá a população quebrou o tribunal. Então, senhor Lula, se vale para o Chile, que invade igrejas, que profana imagens religiosas, você vê na Bolívia o contrário, né? Os caras com imagem da cruz, eu vi lá uma foto, né? Reverenciando essa imagem e lutando com ela. Lá no Chile, eles profanando, invadiram igrejas e profanaram símbolos religiosos. Então, senhor Lula, se o senhor acha que os seus podem fazer como os seus amiguinhos estão fazendo no Chile, os da esquerda fazendo no Chile, alguém pode também dar a mesma receita para o que você fez na Bolívia. Lá eles quebraram o Tribunal Eleitoral, porque houve fraude nas eleições. Lá ficou confirmado que houve fraude nas eleições. OEA, auditoria da OEA. Depois disso, o índio tentou, e outra coisa, ele teve melhoras no seu país, mas tentar se manter no poder, se eternizar no poder, isso é contra a democracia. Um dos pilares da democracia é a alternância de poder. Esse homem estava aí há 13 anos no poder. Ele sozinho, 13 anos no poder. E querendo ficar mais 4 anos. E querendo ficar fraudando as eleições. Como muita gente ainda acha que houve fraude nas eleições de Dilma. Se não houve fraude no próprio processo, por desequilíbrio, muita grana de propina para as eleições de Dilma Rousseff. Eu vou tomar uma água e a gente volta já já. Antes, deixa eu dar um bom dia aqui para Lígia Mendonça. Repasso, gente, um método está em vigor. Colocar comprimido... bom, isso aqui eu não tenho certeza, não vou divulgar isso. Wellington Pereira. Bom dia, Luciano, Nilton Mourão, internautas, a Rádio Web Interative Metro Maranguape, retransmitindo o Hora da Notícia em cadeia com a Rádio Assunção Cearense e Rádio Paraíso de Sobral. Tamo juntos. Janaína Rodrigues, bom dia. Lígia, vou lhe marcar no Facebook para combinar o vídeo. Não sei do que se trata. Jesus Alves, bom dia. André Lima, que Deus abençoe. Paulo Roberto Soares Nobre, bom dia, Luciano. O que aconteceu na Bolívia vai meter medo nos nossos políticos e judiciário? Se o povo imagina invadir o STF. É bom nem dar ideia.
Bom dia para o Marcos Brito, José Basílio, bom dia, Luciano Cleber. Vejamos o que vem de bom para nós, brasileiros, essa semana. Valíris Avelino, o Wagner Viana, bom dia, Luciano. O Papa Francisco foi rápido em se aliar aos interesses das esquerdas. No entanto, se mantém em silêncio diante da perseguição e destruição das igrejas católicas no Chile. O que motiva esse silêncio? Boa pergunta. André Lima Ramos, Luciano, falando em pressão popular, as manifestações no Chile, o grito das ruas chegou ao Congresso e será votada uma nova constituinte. Os brasileiros têm que sair nas ruas para uma nação unida fará com que o Congresso vote a favor de uma lei que derrube, que o STF fizer anulação, Para que o mal vença, é necessário que os bons não façam nada. É verdade, sem o povo na rua, e domingo, sábado, me perdoe, a quantidade de gente não era lá essas coisas, não haverá mudança. Eles só aceitam muita gente na rua. E às vezes quando tem zorra, né? O Davi Ximenes Filho, bom dia, Luciano, vai ser muito bom para a classe de advogados com seus honorários, para soltar esses bandos de marginais. Gregório Borges, bom dia. Fernando Ferreira, a decisão do STF e o Foro de São Paulo testando nossa paciência. Fraudaram as eleições na Argentina e na Bolívia, incendiaram Chile, soltaram a múmia no Brasil. Mas o que nenhuma hiena esqueça o quanto somos ameaçadores, somos leões. Lulu Araújo, bom dia, minha querida. Major Brasil, bom dia. Auriclésio Macedo, bom dia. Bom dia para o Ielano Forlan. Fernando Rodrigues, André Lima Ramos, a comparação que eu fiz com o movimento do Chile nas ruas de forma passiva. É necessário que o povo do Brasil organize movimentos sociais em prol da lei e da justiça. Bom dia para Osmar Mesquita. Vou tomar uma água e a gente volta já. 101,1. O curso de medicina com a melhor nota do Brasil espera por você, porque seu futuro não pode esperar. Processo seletivo Medicina Unita 2020.1. Inscrições abertas. Reconhecida pelo MEC em 2018 como curso de medicina com a melhor nota do Brasil. Ingresse com sua nota do Enem a partir de 2016 em um processo seletivo totalmente online e agora com acesso ao FIES. Inscreva-se em unita.edu.br/vestibulares ou ligue 88-3112-3500. Unita, grande, do tamanho dos seus sonhos. Ofertas imbatíveis Maccabi. Preços e prazos imperdíveis no carnê para você aproveitar. Só na Maccabi você compra guarda-roupa Carraro com 4 portas e espelho por apenas 12 vezes de R$ 49,90, sem entrada e sem nada de juros. E com a primeira parcela só lá para janeiro. E tem mais, é no carnê. E tem mais, toda a linha de móveis, colchões e estofados em 12 vezes sem juros. Com a primeira parcela só lá para janeiro. E ainda é no carnê. Maccabi, muito mais barato. Se quer qualidade, bom atendimento, vem pra Ótica H-Vision. Nas óticas H-Vision, promoção tamanho família. Na compra de 3 óculos completo, o 4º óculos é grátis. Isso mesmo, pague 3 e leve 4. Repetindo, na compra de 3 óculos completo, o 4º é grátis. É a promoção tamanho família das óticas H-Vision. Ótica H-Vision. Óculos sob medida pra você. A Plamobi surpreende mais uma vez e lança pelo 2º ano consecutivo a maior premiação de Natal do setor funerário de todo o Brasil. Neste ano serão 15 motos Honda 0 km e mais 3 mil prêmios extra. A Plamobi no ano de 2018 sorteou 12 motos e mais 1.000 prêmios. E neste Natal serão 15 motos e mais 3 mil prêmios. Plamobi, a maior do Nordeste com o melhor plano do Brasil. Fone 3614-9295. Diretor Daniel Freitas. Paraíso FM. Estamos de volta na Paraíso FM de Sobral e Rádio Assunção Cearense em Fortaleza. Meu amigo Marcelo Reis, de Belo Horizonte. Bom dia, Luciano. Vejo muita gente comemorando a soltura de bandidos corruptos que, com seus desvios de bilhões, quebraram o país e muita gente morreu por omissão do Estado. Chega a doer na alma. Vergonha é o que sinto. Bandido, seja de esquerda ou de direita, deve estar na cadeia. O Brasil verdadeiramente não é um país sério. Aí ele emenda também que a viúva de Marielle escreve o livro sobre o relacionamento do casal. Viúva de Marielle, é o fim do mundo. Que mais aqui? O Assis Costa,
Luciano, diz Lula, em seu discurso vocifera ódio e vingança. Não duvido mais nada vindo desse STF. Ele está dizendo que o STF deve derrubar também lei da ficha limpa. Aí vai querer demais também, né? Bom dia para o Gilardi Sinésio. O meu querido aqui, tem um amigo aqui, deixa eu ver aqui. O André Lima Ramos e o Gilardi Sinésio. Cadê o rapaz pedindo aqui para fazer? Cláudio Dantas. Luciano, comenta sobre a grande vitória do Tricolor. Grande vitória, né? Um amigo estava dizendo, como é que o Ceará quer continuar na Série A se ele perde para time pequeno dentro de casa? Como é que vai acontecer isso? Como é que ele vai querer, né? Acaba de ganhar do Internacional. Brincadeiras à parte, eu não vi o jogo, né? Na verdade, na hora eu estava aqui viajando para Sobral. Mas é bom, o que eu torço, assim, eu sou Ceará. Mas eu torço para que os times nossos continuem na Série A. Nós merecemos, nossas torcidas merecem. Nós temos torcida de Série A. Os times, de vez em quando, não. Mas as torcidas nossas são torcidas de Série A. E eu gosto das torcidas respeitosas. Eu gosto que, por mais que a gente não embate, né, cada um torça, grite, né, extravase suas alegrias e suas emoções por seu time, eu acho que tem que ser sempre dentro do respeito. Assim como na política. Mas o respeito tem que ser preservado em qualquer situação. Agora, os meus amigos Nilton Mourão e Vicente Alencar meteram o cacete aí no horário. Eu até vi que, nesse caso de domingo, o horário do jogo, às 19 horas, tinha, sim, uma boa desculpa, um bom pretexto, um bom motivo. Era dia da prova do Enem. Então, muita gente aí que fez prova do Enem também queria ver o Clássico Rei. Não é todo dia que você tem um Clássico Rei. Era uma boa hora de você ir para o estádio e torcer de forma pacífica. Então, se fosse às 16 horas, às 17 horas, quem ia para o Enem não poderia ir. E, às vezes, também não só o garoto, o jovem, a jovem que estava no Enem quisesse ir, mas também o pai, a mãe, que não iria porque, não, eu vou pegar meu filho, vou lá, não vai dar certo. Então, foi uma forma também, eu acho, estou imaginando, especulando, né, de não prejudicar o Enem e não prejudicar aqueles que faziam ou tinham amigos, primos, filhos, né, sobrinhos fazendo o Enem e que queria ir para o futebol. O futebol é assim, o jogo foi jogado, né, e venceu aquele que teve condições de fazer o gol. Eu sei que isso é de uma obviedade sem fim, mas é assim que deve ser o futebol. Não deve apelar para as coisas sobrenaturais. Foi quem fez prevalecer. Às vezes o time joga muito bem e não consegue uma vitória. Mas se não conseguiu, jogou muito bem, não conseguiu fazer o gol, não jogou muito bem. Concorda comigo? Então, o jogar muito bem, eu só acredito quando ele se reveste em vitória, quando tem produtividade naquilo que ele se propôs. Então, felicidade, fortalezenses, né? Os tricolores estão de parabéns, vibrem à vontade, né? É o momento mesmo de vibrar, ver o time se distanciar da zona do rebaixamento, isso é maravilhoso. Esperamos que o Ceará ganhe do Chapecoense, no seu próximo compromisso, e também se distancie. Hoje, na verdade, a gente tem que lutar, secar um outro alvinegro, que é o Botafogo, para não ter o risco, né? Todo o jogo agora vai ser complicado, principalmente para o Ceará. O Fortaleza também. Porque estão ali na linha, né? Está muito próximo da linha embora existe 4 times ali diferenciando o Fortaleza, lá de baixo, a diferença de pontos é pequena, 3 pontos, né? Se você perde e outro ganha, já vai igualar. É complicado, é complicado. Esse negócio é chato e nós nós merecíamos estar em melhor situação na tabela. Mas é isso mesmo, para frente. Afrânio, infelizmente, esse movimento em prol do Brasil, como do dia 9/11, não chega com força, porque o Estado, o município do Ceará é dominado pela esquerda comunista e seus aliados vão simular uma estatística tipo 10% em todo o Estado é favorável ao atual. Texto grande demais, corta, tá? Vamos secar o Botafogo. Que brincadeira sem graça, time pequeno. Pois é, tem tanta brincadeira sem graça contra o Ceará, né? Isso foi um amigo que colocou. São times pequenos. A torcida é grandiosa. Mas os times estão provando que são times pequenos. Estão lutando para
não cair. Isso é próprio, amigo, de time pequeno. Seja o Ceará, seja o Fortaleza. Bom dia para o José Antônio. É realidade, amigo. Nós temos times pequenos. Um time que a preocupação primeira é não cair, é o tempo todo ali naquela zona, não é time grande. Hoje o Fluminense é um time pequeno. Porque está ali também na zona. O Botafogo, time pequeno. Simples assim. Expedito Boto, Luciano, a Bolívia melhorou com Evo Morales? Melhorou em alguns aspectos, diminuiu o desemprego, teve crescimento econômico, mas o cara quis se perpetuar no poder. Então, você podia dizer, a ditadura melhorou? É bom a ditadura? Porque isso é contra a democracia, o cara tentar se perpetuar no poder e ainda mais tentar fraudar as eleições para dar ares democráticos. Houve fraude, está demonstrado que houve fraude. Tanto que primeiro assim, ele tinha que ir para o segundo, tinha que ter um segundo turno. É o que diz lá, se não tiver 50%, vai para o segundo turno. Aí o tribunal que vinha parou de divulgar o resultado. Parou e depois, quando divulgou, já disse, não, Evo Morales ganhou o primeiro turno. Tudo muito estranho. Aí, quando houve uma auditoria, disse lá que houve realmente fraudes, indícios muito fortes de fraudes e casos concretos de fraudes. Então, tudo bem que cresceu. Diminuiu a pobreza, tem lá os seus índices. Hoje a Folha de São Paulo traz até um perfil do que aconteceu durante 13 anos de Evo Morales. Bom, vamos dar uma geral assim do que passou na imprensa nesse fim de semana, e principalmente com a soltura do homem, né? O que é que andaram dizendo aí? Andaram dizendo muita besteira, viu? Muita bobagem. Então vamos começar aqui, que foi dito aqui. Primeiro, assim, as primeiras notícias. Lula, assim que saiu, foi logo dizendo um monte de bobagens, né? Cadê as primeiras notícias que eu fiz? Não, aqui. Primeiro foi o Érico Firmo, a primeira coluna, o que muda para Bolsonaro com o Lula livre. Veja o que ele vai dizer. A prisão, ele começa a libertação de Luiz Lula, daquelas que fatos reorganizadores da política brasileira. Aí no segundo parágrafo ele vai dizer, a prisão foi boa para Bolsonaro, a libertação é ruim, e isso é evidente. Aí ele não diz, sabe? Sabe desses argumentos que você fala? É evidente. Aí você não se preocupa mais em explicar por que a prisão foi boa para Bolsonaro. Ele não diz, ele quer que a gente entenda que a prisão foi boa. Porque o Bolsonaro se elegeu por causa da prisão. Talvez isso ele queira dizer. E a libertação é ruim. Olha, a minha visão é que a libertação do Lula, muito boa para Bolsonaro. Muito boa. Aliás, Bolsonaro deve estar soldando fogos. Acho que deve ter vibrado. Porque Bolsonaro precisa de um inimigo. Como não havia oposição no Brasil, o PT tinha simplesmente se desmagalhado nas últimas eleições, por aí afora, não tinha oposição. Quando não tinha oposição, começou a brigas intestinas, por falta de um inimigo comum. Agora, com o inimigo comum, é possível reaglutinar a direita e jogar o centro de lado, porque o centro estava tentando levantar a cabeça. Com a polarização, quem ganha? Bolsonaro. Porque, de novo, vai reavivar o sentimento antipetista que elegeu Bolsonaro. Que hoje a popularidade desceu já porque esse sentimento antipetista estava afastado. E o pessoal do centro procurou dar alternativas, proposições. Com a polarização, quem ganha? Bolsonaro. Mas o rapaz aqui acha diferente, né? Em que medida depende de muitas coisas, principalmente de Lula, em que medida, mais ou menos isso que ele quer dizer, né? Depende de muitas coisas, principalmente de Lula e Bolsonaro. Como Lula pretende enfrentar Bolsonaro e como conseguirá? O debate que tem surgido é se Lula irá para a polarização ou para a conciliação. Esse segundo caminho é visto como capaz de atrair o centro, esvaziar o presidente e enfraquecê-lo. O primeiro empurraria para a radicalização. Mas o Lula aqui dizer, né? Olha,
Eu saí mais à esquerda do que quando entrei. Ele sabe que no centro o PT se apagou. A vela do PT esmaeceu, não ilumina mais nada. Então a tentativa dele agora, desesperada, é de radicalizar. Coisa que não é muito dele. A prisão, diz aqui o Érico, a prisão não deixou o PT apenas sem seu candidato na eleição passada. Não foi a prisão, Érico. Não foi a prisão que deixou sem candidato. A prisão não impede a candidatura. Quantas vezes nós temos que alertar para isso? O que impediu a candidatura foi a condenação. É tanto que o Lula, hoje solto, continua impedido de concorrer. Foi a lei da ficha limpa, sancionada por Lula, que o impediu de concorrer, pois condenado por corrupção. Lula é um corrupto. A lei aqui diz, a lei brasileira. Se você aceita a decisão do STF de liberar o Lula, tem que aceitar a decisão do TRF, que o condenou como corrupto. Ou só vale quando beneficia? Né? É como diz o Bolsonaro. Toda vida que a esquerda pede é golpe. É golpe. Se foi da esquerda, é golpe. Se foi a direita que perdeu, é uma vitória da democracia. Então, a prisão não deixou o PT apenas sem seu candidato, deixou o partido perdido e sem estratégia. Aí tudo bem, perdido e sem estratégia por causa da prisão. E não ter do seu lado ali, né, fungando no cangote o Lula, vai lá. O que mais que ele vai dizer? Lula está livre, mas não pode ser candidato. Lá embaixo ele vai reconhecer isso, né? Disse que era prisão, agora diz que não pode ser candidato. A lei da ficha limpa, que ele próprio sancionou, proíbe a candidatura de condenados em segunda instância. Porém, ele pode articular, fazer campanha, fazer política. Isso muda o jogo. Ele não deixou de fazer isso quando estava na prisão. Ele determinou quem seria o seu candidato. Bom, aí o general Heleno, né, que sempre foi também muito cordado, começou a dizer Lula incita a violência. O general Augusto Heleno disse que Lula incitou a violência em seu discurso. Lula, diz o general, em seu discurso mostra quem é e o que deseja para o país. Incita a violência. Cita o povo do Chile como exemplo. Agride várias instituições. Ofende o presidente da República e mostra seu total desconhecimento sobre a carreira militar. Aí o Bolsonaro se reuniu com os militares, acho que foi ver como é que vai acontecer isso mesmo. E aqui, 2 fatos para mostrar como estava correto o ministro Barroso, quando disse que há a justiça dos pobres, para os pobres, e a justiça dos ricos, para os ricos. 1 dia e 2 dias depois do STF soltar Lula, manteve preso um homem que furtou um rádio de R$70. A Defensoria Pública foi ao STF e pediu a soltura dele pelo princípio da insignificância. R$70, um rádio de comunicação. Está na Cruzoé. Menos de 1 dia depois de derrubar as prisões após condenação em segunda instância, o STF manteve preso um homem detido por furtar um radiocomunicador de R$70 de uma faculdade em Betim, lá em Minas Gerais. Pobre, né? Já viu. Outra notícia, um pescador preso por pescar numa área ilegal e não pescou nada. Não pegou nenhum peixe. Mas foi mantido preso pelo STF. Nem o princípio da insignificância. Pobre, né? Pobre tem que ser preso mesmo. Para os ricos, mobiliza todo o aparato do STF. Lula, a Globo continua a mesma vergonha. O Lula desceu o cacete na Globo, desceu o cacete na Folha, e disse ainda quando preso que o maior erro do governo dele é de não ter feito o conselho que iria censurar a mídia. Não tem tergiversação. Não tem disse-me-disse. São todas as letras, são palavras literais do Lula. E dizia, não, nós não vamos produzir
conteúdo. Nunca se fez isso. Nós vamos decidir que conteúdo deve ser levado. Ora, se isso não for censura, aí a Globo, a Folha, desce o cacete no Bolsonaro, dizendo que é censura, porque o Bolsonaro critica a Folha. E qual é o problema? A Folha critica o Bolsonaro, por que o Bolsonaro não pode criticar a Folha? Por que a imprensa não pode ser criticada? Pode e deve ser criticada. Não deve ser manipulada. Não deve ser censurada. E o Lula defende claramente a censura. E os amiguinhos jornalistas de esquerda passam a mão na cabeça. Não, é legal isso daí. Mas se é o Bolsonaro... Porque o Bolsonaro disse que não deveria ter assinatura, que eu acho uma besteira do Bolsonaro. É claro que tem que ter assinatura. É claro que tem que ver o que estão dizendo. É claro que tem que clipar, recortar os jornais, todos. A imprensa brasileira. É besteira. Mas daí ser censura, vai um longo caminho. O que mais que eu trouxe aqui? Lula. Bolsonaro arrumou um jeito de não trabalhar. É o que dizem do Lula também, né? Diz que ele está do dedo lá. Porque se ele diz que o Bolsonaro arranjou um jeito de trabalhar, alguém pode dizer que ele também arranjou um jeito de não trabalhar, cortando a porcaria do dedo, né? Absurdo. Estou dizendo que as duas coisas são absurdas. Mas olha só o nível do debate, né? Arrumou uma confusão no Exército para se aposentar. Ele foi aposentado, foi reformado quando foi para a política, né? Aí nós temos também o nosso querido Carlos Maza, também dizendo um monte de besteira, né? Não há muita necessidade de introduzir o leitor no assunto. Aí ele vai dizer, só que eu recortei aqui dele, né? Segundo dados oficiais de 2017, de um total de 26 mil presos à época, quase 50% dos presos do Ceará nunca tiveram qualquer julgamento. O que ele está dizendo é que não tem por que se preocupar com o STF, que os bandidos não serão soltos, começaram a ser. Ele diz, muita balela está sendo dita sobre o assunto, cabendo ponderações importantes para evitar o pânico e a desinformação. Ele vai desinformar. Em várias vezes ele desinforma. Em primeiro lugar, é importante diferenciar a prisão em segunda instância, o que foi proibido pelo STF, da prisão preventiva, instituto que hoje mantém parcela significativa da população carcerária atrás das grades. Usada para manter presas pessoas que são consideradas perigosas ou que podem fugir ou tumultuar o processo. A prisão preventiva continua valendo e sem questionamento no Brasil. Não é só pessoas perigosas, não. É aquilo que eu te falei. Manutenção da ordem pública, da ordem econômica, questão processual e fazer valer a questão penal. Se o cara corre o risco de fugir, é preso. De coibir testemunha, preso. Então, ou seja, ao contrário do que dizem os boatos nas redes sociais de decisão do STF não soltará milhares de estupradores e pedófilos. Pode sim. Pode sim. Aí ele fala, em regra, com prisão preventiva decretada antes mesmo da condenação em primeira instância. Não. Aqui em Sobral, por exemplo, tem 17 casos e não tem nem indiciado ainda, né? Aliás, é bom de se dizer isso, né? Porque a Delegacia da Mulher, 2 semanas, no máximo 3 semanas, já terminou o inquérito e já encaminhou para a Justiça. Já está com a Justiça o caso do estupro de vulnerável na creche lá do Grajaú, de uma criança, de uma bebê de 3 anos. A polícia não deu o nome, mas a própria prefeitura já tinha esclarecido o nome, porque afastou Francisco Arivaldo, auxiliar de serviços gerais, lá na creche. Então é ele. Foi afastado. E agora indiciado pela Delegacia da Mulher. Cabe agora à Justiça dar o prosseguimento. Aí ele diz que o Nardoni, Sujane, todos eles podem sim ser soltos, se tiver em segunda instância. Tudo é em tese. Em tese, qualquer um pode ser solto. E em tese, milhares, em tese não, na prática, milhares sim serão soltos. Foi o que disse o CNJ. Aí ele vai dizer, com esse contexto é imprudente e mentirosa, diz ele, a disseminação de uma tese que coloca a decisão do Supremo como garantia da impunidade. Como não é impunidade, amigo? É garantia da impunidade, sim. Você pode até questionar, mas dizer que é mentirosa? Como assim? 5 ministros disseram que era sim impunidade. 5. 6 disseram que não. Então não é dizer que é mentira. Você pode até dizer que o STF decidiu assim ou assado.
Mas dizer que essa decisão do STF traria impunidade, dizer que isso é mentira, na verdade é mentira do jornalista, é um equívoco do jornalista. É sim impunidade. Na primeira instância e na segunda instância, as provas, as testemunhas, a materialidade e a autoria do crime já foram fartamente verificadas. Quando se fala de presunção, fala-se assim: todo mundo é inocente até que se prove em contrário. E a prova é só na primeira e na segunda instância. No STJ não se verifica mais prova, nem no STF. Então a presunção de inocência já foi embora, porque foi comprovada a culpa. Para frente. Lula e Bolsonaro trocam ofensas e indicam um duelo entre oposição e governo, cada um atacando o outro, né? Que mais que eu vi aqui? STF nega a liberdade do preso de pesca, né? Já falei sobre isso, né? Pesca ilegal que não pescou nada. Um dia depois, menos de um dia, ele manteve preso o cara que roubou um rádio comunicador de R$70. Lula, pelo que diz, né? Quantos milhões? Então, um dia depois, logo depois, né, de derrubar as prisões após condenações em segunda instância, o STF manteve preso um homem condenado por pesca ilegal e que não chegou a retirar um peixe sequer da água. Diz o repórter Renato Alves da Cruzoé. Sem antecedente criminal, o pescador teve um habeas corpus negado pelo Supremo, que recusou o pedido feito pelo defensor público como base no princípio da insignificância. Deixa eu dar só uma geral aqui nos meus amigos. Fernando Ferreira, em 2014 foi assim também. Dias Toffoli não divulgou o resultado por 2 horas. Aécio vinha vencendo. Depois de 2 horas em silêncio, Toffoli anunciou a vitória da Dilma Rousseff. Aécio Neves, corrupto, falou em auditoria, mas de repente se calou. Estranho. Bom dia para Tânia Martins. Chegando hoje a Fortaleza da Aracaju, se não me engano. Chegando hoje a Fortaleza. Então, a Folha de hoje, Nilton Mourão Luciano, a falta de compromisso com a verdade na cobertura e análise dos fatos jornalísticos por parte de muitos colegas com comportamento de militante político reflete a crise da ética na imprensa brasileira. Lamentável a crise que verificamos na prática do jornalismo, que deveria ser mais profissional. Expedito Boto, esse ministro do STF, Dias Toffoli, beneficiou o filho de Bolsonaro? É óbvio. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Primeiro indígena, aí do Folha de São Paulo, Moro reage a Lula com aval de Bolsonaro e pede reação no Congresso. O que mais? Aí, olha o que a Folha diz. Após ameaçar Globo e Folha, Bolsonaro diz que PT quer censurar a mídia. Rapaz, é muita falta de vergonha dar uma notícia dessa. É como se não tivesse havido fato e tivesse apenas nas declarações de Bolsonaro. Ele diz, o presidente Bolsonaro compartilhou em rede social neste domingo vídeo de entrevista do ex-presidente Lula, ainda na prisão, em que o petista afirma que cometeu um erro no seu governo ao não levar mais a sério uma nova regulamentação para os meios de comunicação. Bolsonaro escreveu que Lula diz querer ouvir as massas para que seja feito o controle social da mídia, ou seja, censurá-la. Na última semana de outubro, porém, Bolsonaro ameaçou. Não tem nenhuma crítica a Lula, que propôs sim a censura. Está no vídeo, eu ouvi o vídeo, a Folha também viu. Para fazer essa matéria, o cara tem que ter visto, né? O vídeo, Lula diz claramente que a sociedade deveria dizer o que deve ou não sair, qual conteúdo deve ou não sair na televisão. Censura. Não há outra palavra. E aqui a crítica a Bolsonaro. É engraçada essa Folha de São Paulo. Pressionado por protestos de exército, Evo renuncia. Com a renúncia coletiva, não foi só o Evo, né? Renunciou o Evo Morales, renunciou o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Tribunal. Todo mundo viu que estava errado, né? O negócio estava esquisito. Estava esquisito. E como é que está acontecendo hoje na Bolívia, né? A Constituição boliviana não deixa claro quem ocupa o cargo de vice-presidente. Olha o quanto foi assim uma procissão de renúncias, né? Se o vice-presidente e presidente do Senado e da Câmara dos Deputados não puderem assumir.
No entanto, Jeanine Áñez, segunda vice-presidente do Senado, disse à TV local que a presidência, neste momento, cabe a ela. Não tem presidente do Senado, não tem presidente da Câmara. Todo mundo renunciou. O vice-presidente também renunciou. Todo mundo, um rol de renúncias lá. Então, a segunda vice-presidente do Senado disse, olha, eu vou assumir. E ela tem que convocar novas eleições. 90 dias. Quem pode concorrer? Carlos Messa, opositor direto, é possível concorrente. Antes de renunciar, Evo disse não saber se participa do novo pleito. Aí tem uma análise da Folha de São Paulo, o próprio Planalto temendo instabilidade. E, bom, hoje é lançado hoje um novo pacote para beneficiar o emprego de jovens e de idosos, né? Depois de 55 anos, não é nem idosos, né? Idosos depois de 60 anos, né? Então, há um projeto aí, lançado hoje, é o chamado Brasil Verde, Emprego Verde, né? O governo Bolsonaro lança, nesta segunda vida, um pacote de medidas para estimular a geração de emprego no país. Parte das propostas dependerá da aprovação no Congresso. É o caso principal. Redução de encargos para que empregadores contratem jovens de 18 a 29 anos e pessoas acima de 55 anos não aposentadas. Tudo bem. Aí, o que está vendo aqui, assim, Lula, terminando já o 653, né? Tem uma análise muito boa do Fernando Cancian. Lula morde isca de Bolsonaro e Guedes ao atacar a economia. Lembrem-se que o PT atacou o Plano Real, uma das melhores coisas feitas na economia do Brasil, um dos atos que mais trouxe distribuição, as pessoas passaram a comer melhor, mais distribuição de renda, o Plano Real, uma moeda, organizou o país, o PT foi contra. E agora, o PT que deixou o país na bancarrota, na agonia econômica, e está vendo que a economia pode retomar, e se retomar, não tem quem tire a reeleição do Bolsonaro. Então, os caras não pensam no Brasil, pensam em si mesmos. Olha só. Em São Bernardo do Campo, sábado, o ex-presidente Lula evocou a destruição das estatais e dos empregos da população mais jovem, além da recém-reformada reforma da Previdência, como base do projeto econômico que vai empobrecer ainda mais a sociedade brasileira. Quem foi que empobreceu, Lula? Olha para Dilma, olha o que ela fez com o país, Lula. Para de ser hipócrita. Citando nominalmente grandes empresas e bancos, Lula sugeriu a existência de um conluio entre as classes dominantes. Nunca os bancos ganharam tanto quanto na época de Lula. Disse ainda que a queda dos juros... Aí o Francisco Gancian faz um retrospecto, que eu vou dar aqui um pequeno resumo. Para refrescar a memória. 1. As empresas estatais que dependem de dinheiro do Tesouro para funcionar, que dão prejuízo, mas que dobraram os seus quadros de funcionários em 12 anos, a maior parte nas gestões petistas. De 2006 a 2017, o pessoal efetivo passou de 35 mil para 74 mil, aumento de 114%, segundo o Ministério do Planejamento. Já as três principais estatais, Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil, acumularam perdas de 274 milhões em valor de mercado no governo Dilma Rousseff. É um pequeno resumo da agonia, da desgraça do governo petista na economia brasileira. 2. Dados da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia revelam que a recuperação do emprego formal tem sido puxada por jovens de até 29 anos e concentrada nos até 24 anos. Nos últimos 12 meses, 1.100.000 de jovens foram contratados com carteira assinada. E a isso se deve a um saldo geral positivo e tal. A grande parte do desemprego atual é resultado do desequilíbrio fiscal deixado por Dilma entre 2014 e 2015, ainda em seu governo, houve um salto recorde de 38% no total de desempregados, que chegaram a 10 milhões em um ano. 3. Até a reforma da Previdência, os brasileiros que estão entre os 20% mais ricos eram os maiores beneficiados pelo sistema. A cada R$100 gastos pela Previdência, 40 ficavam com essa camada do topo da distribuição de renda. Os 20% mais pobres recebiam apenas 3 do bolo. Entendeu?
A cada 100, 40 ficavam com os mais ricos, os mais pobres ficavam com 3. 4. O Brasil gastará neste ano cerca de 300 bilhões de reais em incentivos fiscais, a maior parte criada pelos governos do PT, que também se aliaram a grandes empresas, os chamados campeões nacionais. Em 9 anos, de 2007 a 2016, o BNDES desembolsou 1 trilhão e 200 milhões, 43 vezes o Bolsa Família, em empréstimos para empresas como a Oi, que entrou em recuperação judicial, e o grupo de Ike Batista. 4. Além de os juros do cheque especial e do cartão de crédito também terem mantido em níveis pornográficos nos governos petistas, o chamado teto dos gastos foi criado pelo ex-banqueiro Henrique Meirelles. Tomar uma aguinha aqui, é muita coisa. Isso aqui é um pequeno resumo da desgraça financeira deixada pela Dilma e que o Lula nem toca. O Lula não toca no seu enriquecimento. Assim, outra coisa que estava falando, muita gente dizendo, se for aprovada a PEC no Congresso, só vale para os novos. Por exemplo, Lula estaria fora. Não, há controvérsia em relação a isso daí. A PEC aprovada, os processos em andamento também seriam alcançados. Isso não quer dizer que o Lula volte para a cadeia. É bom lembrar que o Lula já podia estar nas ruas antes da decisão do STF. Porque o Lula já havia cumprido 1/6 da pena imposta pela Justiça. E a Justiça brasileira diz que depois de 1/6 ele tem direito à progressão. Poderia ir para o semiaberto. Não tem o semiaberto, ele iria para casa. Talvez com a tornozeleira. Com a decisão do STF, ele pode ir para casa sem a tornozeleira. E aí sim, ainda pode vir, tem os outros processos, ele só tem condenação em segunda instância, nesse caso do triplex. Nas biqueiras, está pronto para ser julgado, lá no TRF4, o caso do sítio de Atibaia. Se é que não tem que voltar por causa daquela história das alegações finais, ele não ter sido ouvido isso antes, né? Então, o certo é que há essa possibilidade no Congresso, embora tanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conhecido como Botafogo, que tem que perder hoje, assim como o Davi Alcolumbre, disseram que não querem enfrentar o STF, não vão pautar. Quem vai dizer se pauta ou não é o povo nas ruas. Porque a Simone Tebet, presidente da CCJ no Congresso, diz que vai sim, já, votar a PEC número 5. E lá no Congresso, na Câmara, Francisquinho, diz que também já colocou até, né? Tramitar para aprovar, para tramitar a PEC 410, para acabar com essa história de que não pode prender depois da condenação em segunda instância. O que foi, para mim, um retrocesso na justiça brasileira. Mas quem pauta o grande poder do presidente das casas, tanto da Câmara quanto do Senado, é eles. Então, se eles não pautarem, a PEC não irá à votação. São 7 horas, amigo. Lamento, eu não posso mais, já vi que são 7 horas, tenho que me despedir, desfazer a conexão entre a Rádio Assunção Cearense e a Paraíso FM de Sobral. Um grande abraço para o povo aí da Assunção. Aqui, na Paraíso FM, retoma o poder, o comando do programa De Olho na Cidade, o grande comunicador Assis Nascimento. A todos vocês, fui interrompido porque eu vi que o tempo passou, né? A todos vocês, um grande abraço. Grato pela audiência, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. 7 horas, o Luciano Kleber retorna amanhã.